Código Civil, parte geral, livro 1 das pessoas, título 1, Pessoas naturais. Capítulo 1, Personalidade e capacidade. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. São relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exercer maiores de 16. Então, para a lei, agora com a alteração, só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Só o menor de 16 anos que é absolutamente incapaz. No quarto, ele vai dar o rol de relativamente incapazes. Aí, há certos atos ou então a maneira de os exercer. Então, não são mais absolutamente incapazes. Entre 16 e 18 anos, ébrios habituais, viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou de forma permanente não puder mais exprimir sua vontade, e também os pródigos. A capacidade do indígena é regulada por legislações especiais. A minoridade cessa aos 18, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, e cessa para os menores a incapacidade. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial. Traduzindo, a pessoa tem 17 anos de idade. Os dois pais vão no cartório e falam que quer dar emancipação. Pode. A lei não proíbe. Os dois pais podem assinar, ou na falta de um deles, né, por exemplo, só tem um pai, então o outro pode assinar. O instrumento é público, ou seja, é feito no cartório de registros públicos, é feito perante o tabelião. Então é de registro público, é público, instrumento público. Não precisa de homologação judicial a emancipação, não precisa de homologação judicial. Agora, se for por uma sentença, vai precisar de ouvir o tutor, se o menor ele tem 16 anos completos. Então, pela concessão dos pais ou na falta de um deles, ou na falta de um deles, né? O outro assina mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Ou então por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tem 16 anos completos. Casamento, o exercício de emprego público efetivo, colagral em curso de ensino superior, e estabelecer o menor, né, de 16 anos, 16, 17, 18 anos, um estabelecimento civil ou estabelecimento comercial, ou então por uma existência de uma relação de emprego que verifique-se que em função dessas coisas, né, desses rendimentos ou desse trabalho, ele já tenha economia própria. O menor, com 16 anos completos, ele já tem economia própria. Então, o Código Civil já vai considerá-lo como maior de idade para poder praticar os atos, né? A existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. A existência da pessoa natural termina com a morte. Existe a morte presumida, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Pode ser declarada a morte presumida sem precisar decretar ausência. Não precisa decretar ausência se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Se alguém desaparecido em campanha, né, de guerra, ou feito prisioneiro também na guerra, ele não é encontrado até 2 anos após o término dessa guerra. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente pode ser requerida depois de esgotadas todas as buscas e averiguações necessárias, devendo a sentença fixar uma data provável do falecimento dessa pessoa ou dessas pessoas. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar
se algum dos comorientes precedeu aos outros, então a gente vai presumir que todos foram mortos simultaneamente. Serão registrados em registro público, nascimento, casamento, óbito, a emancipação por ortoga dos pais, tanto a por ortoga dos pais quanto a por sentença do juiz. Todas estão registradas no registro público. Interdição por incapacidade tanto absoluta quanto relativa, sentença declaratória de ausência e também sentença declaratória de morte presumida. Será feito também registro público, averbações, sentenças que decretam a nulidade ou anulação do casamento, divórcio, separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. E atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem filiações. Tudo isso precisa ser averbado. Capítulo 2, Direitos da Personalidade, 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Pode-se exigir que cesse ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de uma pessoa morta, a legitimação para requerer a medida prevista é do cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, colateral, até o 4G. Quarto grau. Salvo por exigência médica, não se pode dispor do próprio corpo. É defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importa diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Sem autorização, não se pode usar um nome alheio em propaganda comercial. Não se pode usar o nome das pessoas em propaganda comercial sem que haja autorização para isso. Sem que haja autorização para isso. Pseudônimo adotado para atividades lícitas, não ilícitas, atividades lícitas, goza da mesma proteção que se dá ao nome. Salvo se autorizadas ou, se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção cônjuge, os ascendentes e também os descendentes. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Capítulo 3 da ausência, seção 1, Curadoria dos bens do ausente. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz
a requerimento de qualquer interessado ou do MP, declarará a ausência e nomeará curador. Também se declara a ausência e se nomeia curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou não pode continuar exercendo o mandato ou se os seus poderes forem insuficientes. Também se declara ausência e se nomeia curador quando o ausente deixa mandatário que não queira, não possa exercer, não pode continuar exercendo, ou se ele até quer, mas os poderes dele são insuficientes. Também se nomeia curador. O juiz que nomear o curador vai fixar os poderes e obrigações conforme circunstâncias, observando que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Seção 2, sucessão provisória. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, em se passando 3 anos, então é 1 ano, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se no caso ele deixou um representante ou deixou um procurador, em se passando 3 anos, podem os interessados requerer que se declare a ausência e que se abra provisoriamente a sucessão. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, os credores de obrigações vencidas e não pagas. A sentença que determinar a abertura de sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado, será procedida a abertura do testamento se houver e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Findo o prazo a que se refere o artigo 26, né? Aqui, 26. E não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao MP requerê-la ao juízo competente. Não comparecendo herdeiro interessado para requerer o inventário em até 30 dias, depois de passar em julgado a sentença que manda abrir a sucessão provisória, procede-se à arrecadação dos bens do ausente aí pela forma estabelecida no 1819 a 1823. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis. Ele pode converter em imóveis, primeira opção, ou ele pode converter em títulos garantidos pela União, como segunda opção. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, precisam dar garantias da restituição deles, como mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quiões respectivos.
Para se emitir na posse do bem de um ausente, os herdeiros eles podem emitir, mas eles precisam da garantia da restituição desses bens, como mediante penhor ou hipoteca equivalente aos quiões respectivos. Aquele que tem direito à posse provisória, mas não pode prestar essa garantia, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração de um curador, ou então de outro herdeiro designado pelo juiz que tenha condições de prestar essa garantia. Os ascendentes e os descendentes e o cônjuge, uma vez provada essa qualidade de herdeiros, podem, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Ascendentes, descendentes e cônjuge, provando essa qualidade de herdeiro, podem, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Os imóveis do ausente só se poderão alienar não sendo por desapropriação ou hipotecar quando o ordene o juiz para lhes evitar a ruína. Empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro aquele forem movidas. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens a que este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto do 29, de acordo com o representante do MP, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Descendentes, ascendentes ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens a que este couberem. Os outros sucessores, que não são descendentes, ascendentes nem cônjuge, porém eles precisam capitalizar metade desses frutos e rendimentos segundo o disposto do 29, de acordo com o representante do MP, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perde ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Esse excluído do artigo 30 da posse provisória, justificando falta de meios, pode requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quião que lhe tocaria. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considera-se nessa data aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram aquele tempo. Se o ausente aparecer ou se lhe for provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Seção 3. Sucessão definitiva. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou preço que
que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Se nos 10 anos a que se refere este artigo o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do DF, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em seu território. Se o ausente regressar nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, o ausente ou esses descendentes ou ascendentes só poderão questionar os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois desse prazo de 10 anos. Título 2, Pessoas Jurídicas, Capítulo 1, Disposições Gerais. As pessoas jurídicas são direito público, interno e externo, e de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público interno: União, Estado, DF, territórios, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas, demais entidades de caráter público criadas pela lei. Salvo disposições em sentido contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, são regidas no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. São pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Pessoas jurídicas de direito privado: associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar reconhecimento ou dos seus atos, do registro dos seus atos constitutivos e que são necessários para o seu funcionamento. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial do Código. Os partidos políticos são organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado. Como que começa? Com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Primeiro faz o registro do ato constitutivo. A partir do registro do ato constitutivo, no respectivo registro, já começou a existência legal. Agora, é precedida, quando necessário, de autorização ou de aprovação do Poder Executivo, que vai averbar no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Aí, esse prazo aqui é importante, que é um prazo decadencial. E aí ele precisa ser destacado. Esse prazo aqui é interessante e ele é de 3 anos, o prazo decadencial, para que se possa questionar o direito de anular a constituição de pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo. Agora, contado a partir de que data? Da publicação de sua inscrição no registro. Não é a partir do registro
que ela é reconhecida como pessoa jurídica, então é a partir do registro que o prazo decadencial começa, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Foi publicado no dia 22 de setembro de 2021. A existência legal dessa pessoa jurídica ela começou com a publicação do registro, dia 22 de setembro de 2021. A existência legal dela começou. O prazo decadencial também começou. O direito de anular a Constituição, ele começou a contar dia 22 de setembro de 2021. Prazo decadencial, 3 anos. Esse registro da pessoa jurídica vai declarar denominação, fins, sede, tempo de duração, fundo social, se houver, né? Nome, a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores, o modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que forma. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Aqui a gente vai ter outro prazo decadencial, também de 3 anos, acerca do direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos constitutivos, podem realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto do artigo 59, a reunião da Assembleia, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, vai nomear um administrador provisório. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado como desvio de finalidade ou então pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderar a personalidade jurídica para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados, direto ou indiretamente pelo abuso. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. O primeiro propósito é lesar credores. E o segundo propósito é praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Não está praticando, ele destaca lesar credores. Que lesar credores é um ato ilícito, mas ele destaca. Lesar credores, então é muito grave, né, quando a lei destaca. E para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
O que é confusão patrimonial? É a ausência da separação de fato entre os patrimônios, né? Ninguém sabe o que é da pessoa jurídica, ninguém sabe o que é do cara. Que é caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. A mera existência, A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade. Também não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que a liquidação se conclua. Será feito um registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Encerrada a liquidação, será promovido o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Aplica-se às pessoas jurídicas o que couber a proteção dos direitos da personalidade. Capítulo 2. Associações. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá a denominação, os fins, a sede da associação, requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, direitos e deveres dos associados, fontes de recursos para sua manutenção, modos de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. A qualidade de associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser de modo diverso. A lei fala que é intransmissível. Agora, se o Estatuto falar que é transmissível, então é transmissível. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência da cota ou da fração ideal não importa de per si, ela pode ser vendida. Só que o fato dela ser vendida não importa de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, a não ser se o Estatuto disser que está ok. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa. Como que é reconhecida essa justa causa? Em procedimento que possa lhe assegurar direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Nenhum associado pode ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma prevista na lei ou no Estatuto. Compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores, alterar o Estatuto. Para essas deliberações, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, e aí cujo fórum será estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores.
mas tem que convocar uma assembleia para fazer isso. Pode até não dar a quantidade de pessoas, mas aí não está dando mais, né, a quantidade de pessoas mínimas necessárias, mas precisa convocar. A convocação dos órgãos deliberativos será feita na forma do estatuto. Aí a lei fala, garantido 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Promover o quê? A convocação da Assembleia. 1/5 dos associados. Aqui ele não dá quórum, né? Ele dá uma fração. Não é um quórum, é uma fração. É, de certa forma, um quórum, né? Que é 1/5 é o quórum mínimo necessário. Dissolvida a associação remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado a entidade de fins não econômicos, designado no estatuto, ou omisso este por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Por cláusula do estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição atualizado o respectivo valor as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Não existindo no município, no estado ou no DF ou no território em que a associação tiver sede, instituição, nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio será devolvido à fazenda pública, conforme os estados, DF ou União. Capítulo 3. Fundações. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento. Dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. A fundação somente pode ser constituída para fins de... Agora vamos ver o rol, né, que a fundação pode ser constituída. São várias coisas, mas algumas vezes pode confundir. Assistência social, beleza, né? Cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar, nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável. É só lembrar o que mais pode causar dúvida: segurança alimentar. Segurança alimentar, nutricional, pode. Sabe que uma ONG, né? Uma fundação, uma ONG. Assistência social, cultura, sei que é o que, educação, que mais tem. Saúde também, não tem dúvida. Defesa, preservação, conservação, meio ambiente também, não tem dúvida. Greenpeace, fundações, pesquisa científica, tecnologia alternativa, modernização do sistema de produção, informações, conhecimentos técnicos científicos, promoção da ética, cidadania, democracia e direitos humanos, atividades religiosas. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. Se não o fizer, serão registradas em nome dela por mandado judicial. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao MP. Velará pelas fundações o MP
do estado onde situadas se funcionarem no DF ou em territórios, caberá o encargo MPDF territórios. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo MP e não para o MPF, né? Pelo amor de Deus, só o Ministério Público Estadual que dá conta de fundação. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mistex que a reforma seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, não contrariar o desvirtuar o fim dela, né? Seja aprovada pelo MP no prazo de 45 dias, findo o qual, ou no caso do MP a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do MP, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, ou em outra fundação designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. Título 3. Domicílio. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considera-se domicílio seu qualquer delas. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um desses lugares constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tem residência habitual, o lugar onde foi encontrada. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades, os lugares que deixa ou para onde vai, ou se tais declarações não o fizer, da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades, os lugares que deixa, para onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Quantas pessoas jurídicas, domicílio é da União DF, estados e territórios, capitais, município, o lugar onde funcione a prefeitura. Demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um desses estabelecimentos será considerado domicílio para os atos nele praticados. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, o domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma dessas suas agências, o lugar de estabelecimento situado no Brasil, a que ela corresponder.
Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Incapaz. Vamos pensar. O incapaz não tem jeito, né? Ele é incapaz mesmo. Ele precisa estar na casa de alguém. Ele tem domicílio necessário. É na casa de alguém. Militar, servidor público é servidor público, militar também. É um tipo de servidor público. Militar é servidor público, servidor público. Servidor público, ele presta serviço a um órgão público. Então ele precisa. Como é que ele presta serviço a um órgão público? Se ele precisa ter ele precisa ter um vínculo com a administração pública. Ok. E aí vem o marítimo vai procurar ele como? No mar? Não tem como. Eu, lei, vou dizer que ele tem o domicílio necessário, porque eu não vou ficar procurando ele no mar. Não vou procurar, porque eu vou deslocar quantos navios para procurar ele? Ou onde que eu vou achar ele? Tá no mar. Quando que ele vai voltar? Eu não sei. Então, ele tem um domicílio necessário. E o preso? O preso, ele está... Geralmente não se prende uma pessoa no estabelecimento privado, não. Se prende no estabelecimento público. Prisão é um órgão público. Então, servidor público, militar e preso, tudo aí tem a ver com público. O Matias não tem que procurar, incapaz, onde que vai achar? A criança mora onde? Ele tem que ter o domicílio. Então, incapaz, servidor público, militar, marítimo e preso. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Aí ela fala que tem. O parágrafo não vai falar qual. Qual é o do incapaz? O do mesmo do seu representante ou do seu assistente, ok? Aí ela fala, qual é o do servidor público? O lugar em que ele exerce permanentemente suas funções. Está vinculado. Onde que ele exerce permanentemente suas funções? É na Secretaria de Assistência Social da cidade. Então é lá que é o domicílio necessário dele. O do militar, aí é diferente. Onde servir, subdivide-se, né? Militar onde servir. Marinha ou aeronáutica, aí não é onde servir, não. Porque marinha, ele pode estar no mar ou no ar. Né? Onde que eu vou achá-lo? Eu vou achá-lo na sede do comando, a que se encontrar imediatamente subordinado ele. Né? O militar é onde ele serve. Marinha aeronáutica, sede do comando, a que ele se encontrar imediatamente subordinado. Aí, e o do marítimo? É onde o navio está matriculado e não parado. Matriculado. Navio matriculado. Não importa de onde ele seja. O navio está matriculado em Santos, em São Paulo, então é lá que é o domicílio necessário dele. Porque ele é marítimo. Então o domicílio necessário dele é lá. O navio está matriculado. Do preso, onde que ele está preso? Ele está preso aonde? É lá que é o domicílio dele. Tá? Então, repetindo. Incapaz, representante ou assistente, servidor público, onde ele exerce permanentemente suas funções. Militar, onde servir. Agora, se for da Marinha ou da Aeronáutica, é a sede do comando a que esse cara encontra-se imediatamente subordinado. O marítimo é onde o navio está matriculado. E o preso é onde ele está preso, é onde que ele cumpre a sentença dele. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, pode ser demandado no DF ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Os contratos escritos poderão os contratantes especificar o domicílio onde se
exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Livro 2, Bens, título único, diferentes classes de bens. Capítulo 1, Bens considerados em si mesmos. Seção 1, Bens imóveis. Bens imóveis são solo, tudo quanto se lhe incorpore, ou seja, que se incorpora ao solo, natural ou artificialmente. Então, são imóveis. Consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis, e as ações que o asseguram, o direito à sucessão aberta. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Uma edificação, ela foi separada do solo, ela continua sendo uma edificação, mas foi removida para outro local. Não tem problema, ela é uma edificação ainda, ela foi separada do solo, ela conservou a sua unidade, ela é uma unidade, foi removida para outro local, não tem problema, ela não perdeu o caráter de imóvel. E também os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Foi só provisoriamente, só que eu vou tirar um pedacinho aqui. Vou colocar de novo, não perder o caráter de imóvel. Agora, bens móveis. São bens móveis os suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que têm um valor econômico, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Bens móveis, energias que têm valor econômico, direitos reais sobre objetos móveis e ações correspondentes, direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Os materiais destinados a alguma construção enquanto não foram empregados ainda, enquanto não forem empregados, eles conservam sua qualidade de imóveis e readquirem essa qualidade provenientes da demolição de um prédio. Demoliu, voltou à qualidade de imóvel. Enquanto não foi empregado, também é móvel. Entendeu a diferença? Bens fungíveis e consumíveis, seção 3. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Bens divisíveis, seção 4. Divisíveis são os que podem fracionar sem alterar sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou pela vontade das partes, os divisíveis. Se pode dividir, também pode falar que é indivisível também. Se pode dividir, pode colar de novo, né? Pode falar que é indivisível. Quem vai fazer isso? A lei ou a vontade das partes? Não tem problema, não. Vai ser a lei ou vai ser a vontade das partes? Bens singulares, seção 5, né? Bens singulares e coletivos, juntos, seção 5. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si
independentemente dos demais. Por exemplo, uma biblioteca cheia com 30 livros. Cada livro é um livro. Eles estão reunidos e constituem uma biblioteca, mas eles se consideram de per si, independentemente de cada um dos outros 29. Cada um é um. Cada um livro é um livro. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, têm destinação unitária. Uma universalidade de fato é a pluralidade de bens singulares, ela pertinente à mesma pessoa, tem a destinação unitária. Os bens que formam, por exemplo, uma biblioteca é uma universalidade de fato, porque ela tem pluralidade de bens singulares. Elas são pertinentes à mesma pessoa, Jô Soares, e tem uma destinação unitária, só para ler mesmo. Destinação unitária. Esses livros que formam essa universalidade, eles podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Já a universalidade de direito é um complexo de relações jurídicas de uma pessoa, só que dotada de valor econômico. Capítulo 2, bens reciprocamente considerados. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. Pertenças são os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. O que são as voluptuárias? São as de mero deleite ou recreio. Não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Não importa. Não importa. O principal delas é que é um mero deleite, é um recreio. Não vai aumentar o uso habitual do bem e nem vai torná-lo mais agradável e nem que isso seja muito valor. É quase que fútil. Quase que fútil. Por exemplo, uma voluptuária você pode ouro na escada de um prédio. É um mero deleite, não vai aumentar o uso habitual da escada e vai torná-lo mais agradável, mais bonito e colocar muito dinheiro, mas não mudou nada. As úteis, elas além de elas podem aumentar ou elas podem facilitar o uso do bem. Por exemplo, uma escada rolante dentro de uma casa para idosos. As necessárias são as que têm por fim conservar o bem, né? Conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Capítulo 3, bens públicos. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas, direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Bens públicos. Uso comum do povo é mais fácil. Estrada, praça, rua, mar, praias, rio, pode tomar banho, pode passar na estrada, pode passar na rua, pode passar
pode namorar na praça. É um uso comum do povo. Mais fácil é esse. O especial, o dominical e o especial são um pouquinho mais diferentes. O especial é. O especial é especial. Por que ele é especial? Porque ele é um edifício, ou é um terreno, ou é um imóvel que ele foi estabelecido um órgão público ali. Né? Por exemplo, o prédio da prefeitura é de uso especial. É uso especial, não é comum do povo e nem dominical, é especial. Dominicais constituem o patrimônio da pessoa jurídica de direito público como objeto de direito pessoal dela, ou real dela, ou de cada uma de suas entidades. Está no acervo patrimonial da pessoa de direito público como bem dominical. Dominical porque ela tem um domínio. No domínio, ela é dona. Ela é dona daquilo. É dominical porque ela é dona. Dominical porque ela é dona. Não dispondo a lei de modo contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Os bens comum do povão e de uso especial, eles não podem ser vendidos. Especial não. Onde vem o prédio da prefeitura, prédio lá onde tem o Palácio do Planalto, não pode vender. É uso especial. Enquanto conservarem essa qualificação, na forma que a lei determinar. Já os dominicais, né, que ela é dona daquilo, eles podem ser alienados. Ela é dona. Aí vai ter que observar os procedimentos legais. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, nenhum deles estão sujeitos. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertencem. Livro 3, Fatos Jurídicos, Título 1, Negócio Jurídico, Capítulo 1, Disposições Gerais. Barulho de moto. Capítulo 1, Disposições Gerais. 104, Validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Tem 3 pessoas, uma de 20 anos, uma de 16 e outra de 30. Não pode as pessoas maiores de idade invocar a incapacidade relativa do de 16 para ela, em benefício dela. E nem essa incapacidade relativa do de 16 ela vai abranger, ou seja, ela vai aproveitar a co-interessados capazes. A não ser, neste caso, se for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Só na hipótese de indivisibilidade do objeto do direito ou da obrigação comum. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico, se for relativa. Se for relativa, a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizar a condição a que ele estiver subordinado. A chave da questão o que é? A impossibilidade inicial do objeto. Não é necessário que o objeto seja possível, é uma característica, Possível. Só que eu tenho na mão
um objeto que ele é impossível inicialmente. Inicialmente ele é impossível. Esse simples fato de ele ser impossível inicialmente não vai invalidar o negócio jurídico. Se for relativa, uma possibilidade relativa. Ou então se essa impossibilidade ela cessar antes de realizada a condição a que ele está subordinado. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Não dispondo a lei de modo contrário, a escritura pública ela é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes ou maior salário mínimo vigente no país. Eu tenho nas minhas mãos um negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este instrumento público é da substância do ato, A manifestação de vontade subsiste ainda que o autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. A manifestação de vontade subsiste ainda que o autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. O silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, corresponder à boa-fé. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo identificável e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida nas demais disposições do negócio e na racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. As partes poderão livremente pactuar as regras de interpretação, de preenchimento de lacunas, de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Capítulo 2. Representação. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. A manifestação de vontade pelo representante, os limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Salvo se permitir a lei, o representado é anulável, não nulo, O negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outro, celebrar consigo mesmo, você pode tomar um susto e pensar que é nulo, Porque é muita sacanagem, mas é anulável. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos.